Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6. E hoje nós vamos até o versículo 6. Nós não vamos todo o capítulo não, até o versículo 6. Então vejamos agora o último dos assuntos, que Salomão vem discorrendo sobre o tema debaixo do sol, ou seja, quais são os assuntos, quais são as lutas que nós passamos nessa vida, debaixo do sol. E Salomão já nos apresentou 6 deles. Agora o 7º e último está aqui no capítulo 6, onde ele vem falar sobre os bens materiais que nós recebemos de Deus e a nossa forma como nós devemos lidar com esses bens. No capítulo 5, verso 18 a 20, que nós vimos semana passada, Salomão ele destacou que de Deus nós recebemos os bens, a prosperidade material, mas também recebemos a capacidade de desfrutar desses bens. E eu deixei isso para você semana passada, para você pensar nisso. De Deus nós não recebemos apenas os bens, mas recebemos também a capacitação e a condição de desfrutarmos desses bens. Agora, no capítulo 6, todo o capítulo 6, Salomão vai mostrar um outro aspecto dessa verdade. Ele vai nos mostrar o caso daqueles que recebem de Deus os bens, mas não recebem a capacitação ou a condição de desfrutar desses bens. E nós vemos isso no nosso dia a dia, nós encontramos pessoas assim, pessoas que têm de tudo, mas não conseguem desfrutar de nada. Não conseguem desfrutar de nada. E Salomão vai nos mostrar para nós aqui nesse capítulo 6, quando ter bens não faz bem. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando ter bens não faz bem. Em primeiro lugar, antes de abrirmos e lermos aqui o texto, eu cito aqui as palavras de Philip Ryken, que diz que o capítulo 6 de Eclesiastes é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia, e é verdade. Você vai ver que é um capítulo sombrio, um capítulo pesado, que nos traz questões. Salomão traz questões que intrigam o nosso coração, que nos deixam intrigados. Aliás, todo o livro de Eclesiastes, ele tem essa característica. É um livro que mexe em questões que todos nós fazemos, mas às vezes temos vergonha de expressá-las. E quando lemos Eclesiastes, a gente diz assim: puxa vida, eu sempre pensei desse jeito, eu sempre tive esse questionamento. Só não tive coragem de externá-lo, de pôr para fora, mas eu sempre pensei assim, sempre tive esse questionamento. E Salomão, então, ele vem colocando o dedo nessas feridas, Vem tocando nesses assuntos e mostrando para nós como nós devemos fazer esses questionamentos, Os questionamentos que ele apresenta aqui, só Deus pode responder. E aí nós nos deparamos com uma verdade: nem sempre Deus responde os nossos questionamentos. Aliás, a maioria deles. Deus não responde. O chamado de Deus para nós não é, quando Ele nos chamou para a salvação, Ele não nos chamou para dizer assim: Marcelo, venha, me siga, e eu vou te responder tudo, eu vou te dar todas as respostas dos seus questionamentos. Não. Ele não falou isso. Ele não diz: Júlio, me siga e eu vou te dar explicação de tudo que eu estou fazendo na sua vida. Não. Ele não faz isso com a gente. A maioria dos questionamentos que nós temos, Deus nem se dá o trabalho de responder. Primeiro, porque Ele é Deus, Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Ele não precisa dar satisfação para ninguém do que Ele faz. Não é porque você é filho dEle que você deve se achar no direito de receber respostas. Não. Não se engane com isso. Ah, pastor, então quando eu chegar na eternidade, lá eu saberei de tudo, lá Deus vai me mostrar tudo. Não sei. Nem sei se lá eu terei esses questionamentos. Começando pelo fato de que não serão mais necessários.
Qual a necessidade? Eu estando na glória eterna ao lado do Senhor Jesus, saber porque Ele permitiu eu perder um ente querido, ou ter tido uma enfermidade incurável, ou porque nessa vida eu nunca consegui o emprego que eu gostaria de ter. Qual o sentido disso lá? Não terá sentido nenhum. Não terá necessidade nenhuma. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na vida do crente, nessa vida aqui, é uma preparação para o que nós vamos desfrutar lá. E uma vez que nós já estivermos lá, desfrutando de tudo isso, tudo aqui não terá mais sentido. Então, se você alimentava no seu coração alguma esperança de ter todas as respostas para os seus questionamentos, quero dizer para você que te enganaram. Cristo nunca prometeu isso para você. Aliás, o chamado de Cristo para nós é: Estela, me siga e confie em mim. Eu sei para onde eu estou te levando. Eu sei por quais caminhos eu estou te conduzindo. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo, eu estarei com você. E ainda que você seja levado para as pastagens verdejantes de águas correntes e águas cristalinas, desfrute delas. Desfrute de tudo isso. Desfrute da minha presença, mesmo no vale da sombra da morte. Esse é o chamado de Cristo para nós. É o chamado para segui-lo. Como um pastor vai à frente das ovelhas, chamando as ovelhas, da mesma forma, o Senhor Jesus vai à nossa frente, nos chamando, e nós vamos seguindo o Senhor Jesus. E ainda que à beira do caminho existam coisas que chamem a nossa atenção e queiram nos fazer desviar do nosso caminho e nos dirigir para elas, nós devemos ficar firmes, seguindo o Senhor Jesus. Mas por que Ele está me levando por esse pântano? Confia. Se Ele te levar para o vale da sombra da morte, para um pântano, para um solo cheio de espinhos e rochoso, seja o que for, Ele vai estar com você. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, quando nós vamos nos deparar com os questionamentos que Salomão está fazendo durante o livro de Eclesiastes e agora no capítulo 6, talvez você vai sair daqui com um gosto amargo na boca, de alguém que pensou que teria respostas e não vai ter respostas. Talvez você tenha vários questionamentos no seu coração e você vai se deparar agora com a dura verdade de que a única pessoa que pode dar respostas para você é Deus, e Ele dá se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não vai dar resposta para você. Mas Ele não vai te abandonar. Ele vai dizer: me siga. Eu sei para onde eu vou te levar. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, voltando aqui para o capítulo 6, vejamos: quando ter bens não faz bem. No versículo 1 a 6, nós vemos que ter bens não faz bem quando nos falta a alegria de Deus. Você pode ter muitos bens, mas se te falta a alegria de Deus no seu coração, não vai fazer bem nenhum para você ter uma vida cheia de bens. Eles não terão sentido nenhum para você. Veja o que diz o verso 1 a 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens. Eu vou lendo conforme eu vou expondo, tá, irmãos? Então, versículo 1. Há um mal que vi debaixo do sol, que pesa sobre os homens. A palavra mal aí, ela pode ser traduzida por mal, ferida, maldade, perversidade, desastre, miséria. Qualquer uma desses significados contemplam a ideia aqui do texto. O que Salomão está dizendo é o seguinte: há uma desgraça que eu vejo acometendo a vida das pessoas. E aí ele diz no verso 2, que mal é esse? O homem
a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, um estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Da mesma forma que ele começa o versículo 1, ele termina o versículo 2. Quando ele fala de um mal, agora ele fala de uma grave aflição. A palavra aflição também tem o mesmo significado de enfermidade, doença, de algo desagradável, de uma desgraça que acometeu a vida de uma pessoa. Interessante como ele começa e como ele termina esse bloco do texto, né? E não tem nada mais infeliz do que isso. Esse homem descrito aqui nesses versículos é o retrato de uma vida infeliz. E que vida infeliz esse homem tinha, não é mesmo? Este homem é a descrição de um coração infeliz e sem paz. Ele tinha tudo o que ele considerava necessário para uma vida feliz e plena, mas ele não tinha alegria de Deus em seu coração. Salomão diz que esse homem tinha três coisas que os homens buscam, as pessoas buscam. Ele fala de riquezas, bens e honra. As duas primeiras, riquezas e bens, estão relacionadas às posses materiais. Aquilo que o dinheiro pode comprar, o próprio dinheiro em si. Esse homem tinha muito. E a terceira, a honra, pode ser traduzida também como magnificência, glória, esplendor. Você lembra lá em 1 Samuel, quando os inimigos tomam a Arca da Aliança e levam a Arca da Aliança, e aí então alguém vem dar a notícia para o sacerdote Eli, e ao receber a notícia de que seus dois filhos, Hofni e Finéias, haviam sido mortos na batalha, e a Arca do Senhor foi levada embora, quando ele soube que a Arca do Senhor foi roubada, a esposa de um dos filhos dele, que estava grávida, próximo de dar à luz, ela então se encurva no chão em dores e dá à luz a um menino a quem ela põe o nome de Icabote. Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. É a mesma palavra que é traduzida aqui por glória. Cabote. Né? Cabote. Glória. Referindo-se então ao esplendor, a glória que vem de Deus, o esplendor, o brilho, essa é a ideia. Esse homem tinha tudo isso. Nós podemos dizer que esse homem era tanto um homem valioso pelos bens que ele tinha muito bem, muito dinheiro, muitos bens e muito dinheiro, mas ele também era um homem valorizado, as pessoas honravam esse homem. Tudo que as pessoas querem, tudo que o coração humano quer. Quem de nós aqui não quer dinheiro? Quem de nós aqui não quer ter mais bens, mais posses, para termos mais tranquilidade? Grave isso. Nós queremos ter mais e mais para termos uma velhice mais tranquila, não é assim que a gente pensa? Quem de nós aqui não gosta de ser honrado? De receber alguma honra? Sim, todos nós gostamos. Por mais que a gente diga assim, não, eu não gosto disso, eu sou uma pessoa, sou humilde. Pronto, você está mostrando que você é orgulhoso. No fundo, você quer ser honrado, sim. É a natureza humana. Se você disser para mim que você não quer ser honrado, é só ver quando você é desonrado. Quando alguém te desonra, como que você reage? Você fica magoado? Você fica ofendido? Você procura meios de revidar? Olha quanto que você é orgulhoso, né? É o seu orgulho ferido. Mas esse homem tinha tudo isso. E Salomão reconhece que tudo isso vinha de Deus. Observe que ele diz assim: o homem a quem Deus conferiu, a quem Deus deu riquezas, bens e honra. Eu tenho falado isso para os irmãos, que a riqueza não é pecado. Ser rico não é pecado. A riqueza
só é possível nessa vida de duas formas. Uma é você sendo abençoado por Deus, Deus abençoando a sua empresa, abençoando a sua vida, seus investimentos, porque Ele quer que você seja uma pessoa de posses, uma pessoa rica. E isso, se Ele quiser. E Ele não quer isso para todo mundo. A Bíblia diz lá em Provérbios, Salomão mesmo vai dizer que eis o que ele viu: o homem rico e o homem pobre, e os dois foram feitos por Deus. Entenda uma coisa: se Deus te quer pobre, você vai ser pobre o resto da vida. Se Deus te quer rico, Ele vai fazer você ficar rico. E a outra maneira de você ficar rico nesse mundo é você sendo um ladrão, sendo um desobediente, um contraventor, roubando todo mundo. Não aconselho você seguir nessa direção, não. Com certeza não. Porque isso é pecado. Mas tem muita gente ficando rica nesse mundo desse jeito. É assim que você quer ser rico? Não. Porque esse tipo de riqueza, a Bíblia diz que vai embora com asas, rapidinho, voam, vai embora. A riqueza que Deus traz, a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não dá desgosto, Ele não traz desgosto. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz isso. A bênção do Senhor enriquece, e juntamente com a riqueza que a bênção de Deus traz, também traz alegria, traz gozo ao coração da pessoa. Então, se a riqueza que eu estou construindo está vindo de Deus, louvado seja Deus, vou aproveitar, vou desfrutar disso de forma correta. Mas se eu estou trabalhando, estou lutando, estou aplicando dinheiro e fazendo aqui, fazendo ali, economizando de um jeito, investindo de outro, e não estou conseguindo ficar rico como eu gostaria de ser, bem provável que Deus não queira que eu fique rico. Essa é uma verdade que a gente tem que trazer em nosso coração. Mas não é o caso desse homem. Esse homem tinha tudo, mas não tinha o necessário. Ou seja, ele não tinha a alegria de Deus no seu coração. Salomão diz que Deus deu a esse homem bens, honra, riquezas, e nada lhe faltava de tudo quanto ele desejava, tudo que o coração dele queria, ele via, o dinheiro dele comprava. Ele desejava alguma coisa, mandava buscar, ele tinha dinheiro para pagar e buscava aquilo. Tudo que ele queria. Porém, Deus não lhe concedeu que disso ele comesse. A cena aqui pode ser descrita da seguinte forma: um homem muito rico, que tinha condições de fazer um banquete diante de seus olhos, montar uma mesa, um verdadeiro banquete, mas não tinha apetite para comer sequer uma uva. Ou não conseguia sequer engolir uma azeitona, porque uma úlcera no seu estômago o matava de dor. Ou pode ser também, Salomão não nos diz a causa ou o efeito, mas ele diz a causa, não o efeito. Nós não sabemos se esse homem foi impedido de desfrutar desses bens, talvez porque ele tenha morrido muito cedo, a vida dele foi curta, pode ser, parece que sim, porque mais à frente ele vai usar uma figura de linguagem aqui de um homem que poderia viver 2000 anos, nós vamos ver isso daqui a pouco. Poderia ser isso? Poderia. Poderia ter sido uma guerra que veio e impediu esse homem de desfrutar da sua alegria, das coisas que ele tinha? Podia ser, podia. Salomão não nos diz como foi que esse homem foi interrompido dessa sua alegria, ou foi interrompido de desfrutar das coisas que Deus lhe havia dado. Salomão não nos diz como foi. Ele simplesmente mostra que a causa foi: Deus não lhe permitiu desfrutar disso. Aos olhos humanos, limitados pela miséria espiritual, não havia nenhuma causa aparente para esse homem não desfrutar do que ele tinha. Mas aos olhos daqueles, como Salomão, que entendia a realidade espiritual, que entendia as coisas de Deus,
fora o próprio Deus quem o impedira de comer, beber, de desfrutar de tudo quanto ele ajuntara em sua vida. E aqui, meus irmãos, nós temos uma verdade preciosa para o nosso coração. Não adianta a gente ter tudo se a gente não tiver a alegria de Deus em nossa alma. O contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver a alegria de Deus em nosso coração, nós não teremos falta de mais nada, mesmo não tendo nada ou não tendo o que a gente gostaria de ter. Se a gente tiver a alegria de Deus em nosso coração. Para piorar a situação desse homem, outra pessoa, um estranho, ou seja, nenhum filho dele, nenhum descendente dele, nenhum parente dele era, mas um estranho iria desfrutar do que ele fez. Você conhece pessoas assim? Eu conheço casos assim, de pessoas que ajuntaram, guardaram, não desfrutaram de nada, morreram, deixaram. Aí vem o esposo de uma das netas dele, que essa neta que herdou alguma coisa desse homem, mas vem o esposo dela, que é um homem totalmente torto, ou um cunhado, ou seja quem for, um estranho, que não era da família, que entrou na família, mas deu um jeito de solapar e aproveitar ali dos bens que o outro trabalhou para deixar. E ele mesmo não aproveitou. Veio um estranho e aproveitou, alguém que nem do sangue dele era. Nós temos vários casos assim. Conheço vários casos assim. Por isso Salomão vai dizer, também isto é vaidade e grave aflição. É aflição. Isso só aflige o coração. É o contrário de alegria. Um coração aflito, um coração cheio de aflição, é o contrário, é o oposto de um coração cheio de alegria. Ter bens não faz bem nenhum quando nós não temos a alegria de Deus. Salomão continua, se alguém gerar 100 filhos, agora ele usa um exagero, né, uma hipérbole, uma linguagem exagerada, para mostrar para nós que nem assim adianta. Se você não tiver a alegria de Deus no seu coração, nem se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, mais à frente ele vai falar, viver 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos. O homem que mais viveu foi Metusalém, viveu 965 anos. Né? 65, né? 969, errei por 4. Tá, também o que é 4 anos para quem viveu 960, tudo isso, né? Não é nada. Mas ele viveu metade do que esse homem aqui. Salomão fala, ainda que ele vivesse 2000 anos, né? Mais à frente a gente vai ver isso. Se alguém gerar 100 filhos, na Bíblia nós temos alguns casos de homens que tiveram várias mulheres e tiveram vários filhos. Jeroboão? Não, estou confundindo com Jerubaal, que é o... Eu estava ouvindo hoje de manhã a mensagem sobre ele, o Gideão, né? Que é conhecido como Jerubaal. Ele teve muitos filhos. Jeroboão também teve vários filhos, quase uma centena deles. Então, mas para nós é muita coisa, né? 100 filhos, Ainda que esse homem tivesse 100 filhos e vivesse muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Que cena triste, né? 100 filhos, muitos anos, avançada idade. Isso solucionaria o problema desse homem? Não. Por quê? Porque o problema dele não estava na quantidade de bens, ou na quantidade de filhos, ou na quantidade de coisas que ele tinha, mas em algo que ele não tinha, que era a alegria de Deus. A sua alma não se fartava do bem, diz Salomão. Era um coração que
não era grato a Deus, não tinha alegria no seu coração, porque não tinha gratidão. O seu coração não se satisfazia com o que tinha, ele queria cada vez mais, mais, mais e mais, porque na ilusão dele, ele achava que se ele tivesse mais do que ele já tinha, ele seria feliz. E na sua ilusão, ele só seria feliz quando ele tivesse aquilo que ele não tinha, ao invés de desfrutar do que ele já tinha. Ele não encontrava satisfação alguma em sua vida. Nós vemos aqui duas coisas consideradas grandes bênçãos na Bíblia: uma família grande e recursos em abundância. São bênçãos do Senhor. Não que se a sua família for pequena como a minha, não é só 3 lá em casa, a sua família não é abençoada. Claro que é. Mas no conceito bíblico, filho sempre é bênção do Senhor. E abro um parênteses aqui para tocar num assunto muito sério, muito difícil até. Até mesmo quando uma criança vem em uma condição não desejada, como por exemplo um estupro, até assim é bênção do Senhor. Não estou dizendo que o estupro é bênção, estou dizendo que a criança é bênção. Filhos são bênção do Senhor. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquela bolsa que o flecheiro pendurava aqui nas costas, e punha as flechas ali. Com 1 ou 2 flechas, você não estava muito garantido, não. Mas se tivesse com a aljava cheia de flechas, você estava bem garantido. Essa é a ideia. Então, filho sempre é bênção. Eu dou risada quando alguém fala assim: esse é o meu primeiro filho, esse é o segundo, esse aqui é o que não foi planejado. Isso não foi planejado por você, mas foi planejado por Deus. Não existe isso de filho planejado, meus irmãos. Não, eu tive tantos filhos quanto eu gostaria de ter. Não. Só foi uma coincidência da sua vontade com a vontade de Deus, porque foi Deus quem mandou para você. Mas e se eu não tenho filhos, então eu não sou abençoado? Você pode não ter a bênção de ter filhos, mas não quer dizer que você é uma pessoa amaldiçoada por Deus. Não. Deus tem outros planos para a sua vida. Deus tem outros planos para a sua vida. Mas considere a possibilidade de uma adoção. Eu sei que no Brasil está difícil, né? Muito complicado. A legislação nossa é impressionante como que ela atravanca nesse sentido, né? Mas pense nisso. Filho é sempre bênção. Não importa a situação que ele venha. Mas estava tudo certinho lá em casa. A gente estava na quantidade certinha. A casa era suficiente, o tamanho da casa. E agora vem mais um não planejado. Não foi planejado por você, mas foi planejado por Deus. Pode ter certeza, Deus vai sustentar. Deus vai te ajudar. É bênção do Senhor. Mas ainda que esse homem tivesse 100 filhos, fosse abençoado 100 vezes, tendo 100 filhos, e vivesse muitos anos sem alegria no coração, esse homem teria menos felicidade, ou teria mais infelicidade, do que um aborto que não viu a luz do sol. Você sabe que a única semelhança entre esse homem e um aborto é o fato de não sabermos o nome dele? Geralmente, quando uma mulher aborta uma criança, sofre um aborto, geralmente não se dá nome. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, eles evitavam dar nomes para crianças natimortas. Cria-se, na cultura judaica, cria-se que era uma forma de ajudar o casal a superar mais rápido a dor. Não sei. É difícil, é uma situação muito triste, né? Passar por um aborto é algo muito triste. Mas, seja como for, o que Salomão está mostrando aqui é o seguinte: a situação desse homem que viveu muitos anos, teve muitos filhos, tinha muitos bens, muita riqueza, muitos bens, mas só que
não tinha a alegria de Deus no seu coração não se satisfazia com o que Deus tinha lhe dado. Esse homem era mais infeliz, ou teve uma vida tão miserável quanto a de um aborto, que nem viu a luz do sol, que nem sabe o que é a vida em si, mas também um aborto não sabe o que é sofrer. Diz o verso 4, pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que aquele homem que viveu longa vida, gerou quase 100 de filhos, tinha muitos bens, mas não tinha alegria no seu coração. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte, que é melhor ser um aborto durante o nascimento, durante o parto, do que abortar durante toda a vida. É melhor ser um aborto no nascimento do que ser um aborto durante toda a vida, carregando escuridão no seu coração, carregando amargura na sua alma, carregando insatisfação, mesmo tendo tudo para ser satisfeito, mas não tendo alegria no coração. É melhor não ver a luz do sol e com ela todas as dores e mazelas dessa vida, como é o caso de um aborto, especialmente a frustração de ter tudo o que se considera necessário para uma vida feliz, mas não ter vida, vitalidade, saúde, condições físicas, emocionais e espirituais para desfrutar plenamente dessas coisas. Eu sei que é uma cena forte, né? É uma comparação pesada que Salomão está fazendo, mas é a verdade. É melhor não ser lembrado e nem ter um nome, porque se é um natimorto, do que ter o seu nome lembrado por alguém como alguém infeliz que nem mesmo conseguiu desfrutar de algo do muito que conquistou. Tanto esse homem quanto esse aborto não são lembrados pelo seu nome, não sabemos quem são. O aborto, todavia, tem mais descanso do que ele, ainda que esse vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, diz o verso 6. O aborto tinha mais felicidade. Triste. O que Salomão está dizendo é o seguinte, não é que a vida não vale a pena, ele está dizendo o seguinte, não vale a pena viver sem a alegria de Deus, não vale a pena viver sem a satisfação que Deus dá ao coração, ao nosso coração. É isso que ele está dizendo. Essa hipérbole que ele usa, essa figura de linguagem exagerada que ele usa, é para mostrar que longevidade cheia de tristeza, frustração e vazio, não é vantagem nenhuma. Não há vantagem nenhuma nisso. E se comparado a uma vida tão curta como a de um natimorto, né, que nem só viveu na barriga da mãe, mas ao nascer já nasceu morto, que nem sequer viu a luz do sol, mas também não teve sofrimentos. Não teve alegrias, mas também não teve sofrimentos. Esse homem tinha tudo, mas só tinha sofrimentos, não tinha alegria. Os dois vão para o mesmo lugar, ou seja, os dois vão morrer. Uma hora ou outra, os dois vão morrer. Um morreu no parto e o outro levou, muitos anos. Muitos anos. E mesmo que se vivesse 2000 anos, ele viria a morrer. Uma hora a morte chegaria para ele. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para nós pensarmos e aplicarmos a nossa vida. Primeira delas, lá em Neemias capítulo 10, versículo 2, abra sua Bíblia comigo lá. Neemias 10, versículo 2.
Neemias 10. Não, eu anotei errado. Não é 10, 2, não. Errei. O versículo que eu estou querendo, se você me ajudar, é: a alegria do Senhor é a vossa força. Pois, anotei errado aqui. Não é esse texto, não. Não é o Neemias 10, 2, não. Mas, quem achar aí a referência, me ajude. Neemias disse: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tem até aquele cântico, né? Alegria do Senhor, a minha força é. Né? Cântico antigo. Solair, você lembra desse, Solair? Né? Achou? 8:10. Neemias 8:10. De onde que eu tirei o 10, 2 ali? Neemias 8:10. Obrigado, irmã. Isso mesmo. Disse-lhes, vamos juntos? Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porque, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Era um momento de reconstrução ali de Jerusalém. O povo estava feliz, e aí Neemias diz assim: voltem cada um para suas casas, se fartem, comam coisas gordas, carnes gordas, se deleitem nisso, bebam bebidas doces, mas não se esqueçam de repartir com quem não tem, para que todo mundo se alegre, e não fiquem tristes, porque esse dia é dia do Senhor, é consagrado ao nosso Deus. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E eu pergunto a você, você pode dizer o mesmo? A alegria que fortalece você é a que está, e a que está em seu coração é a alegria do Senhor? A força que move a sua vida é a alegria do Senhor? Uma das características do fruto do Espírito Santo é a alegria. Você tem a alegria de Deus no seu coração? Não estou falando de você estar rindo o tempo todo, né? O tempo todo sorrindo. Não é isso. Mas eu estou falando de você ter essa satisfação em sua alma. A alegria do Senhor é a satisfação que Ele traz ao nosso coração. Você tem essa satisfação de Deus em seu coração, a força que sustenta você. É um desejo incontrolável de ter algo que você não tem, ou você olha para o que você tem e diz assim: obrigado, Senhor. Louvo ao Senhor por isso, e eu me deleito nisso. Eu engrandeço o teu santo nome e agradeço ao Senhor por isso que o Senhor me deu. Se eu tenho isso, foi o Senhor que me deu. E eu me deleito nisso, e eu quero desfrutar disso para a glória do Senhor. Sabe por que existem tantos que se dizem crentes, mas estão vivendo uma vida sem alegria? Sabe por quê? Porque estão colocando na criação as expectativas que eles deveriam colocar no Criador. Isso é idolatria. Se você coloca nos bens materiais, ou se você coloca em uma pessoa alguma expectativa que você deveria colocar somente em Deus, se você coloca em algum bem material, ou no desejo de alguma coisa que você quer ter, ou em alguma pessoa, ou seja o que for, a esperança do seu coração, ao invés de colocar em Deus, você está sendo um idólatra. O dia que eu trocar de carro, eu tiver aquele carro daquela marca, eu serei feliz. Por que você não é feliz com o seu carro hoje? Porque é um Peugeot. O pessoal critica muito o Peugeot, né? Fala muito mal. Não, é só manter a manutenção, né, irmão? Só fazer a manutenção certinho, bonitinho. Não tem carro ruim. Carro ruim é aquele que você não cuida. É aquele que você não faz manutenção, né? Mas o dia que eu tiver aquela marca, você vai ver, vai dar problema do mesmo jeito. Então, seja feliz com o que você tem. Agradeça a Deus pelo que você tem. Pastor, mas eu não tenho carro. Você tem pernas. Louve a Deus pelas pernas. Agradeça a Deus pelas pernas que você tem. Só está dando para pagar o Uber, ou só está dando para pagar o ônibus. Que bom, irmão. Louve a Deus por isso.
Agradeça a Deus pelo que você tem. E mesmo que se você ficar entrevado numa cama, enfermo, não podendo andar, ainda assim você tem motivos para louvar a Deus. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas não falta motivos para louvar a Deus quando Deus é o motivo da nossa adoração. Não se falta motivos para agradecer a Deus quando Deus é o motivo da nossa gratidão. O princípio básico é que Deus concede as dádivas, mas também concede a nós a capacitação para desfrutar dessas dádivas. Desfrutar das dádivas de Deus sem Deus é idolatria, algo que aumentará ainda mais o vazio do coração de uma pessoa. Se você não está satisfeito com o que você tem, com o que Deus tem te dado, pode ter certeza, você continuará infeliz e vai ficar cada vez pior. A gratidão não é uma forma de se iludir. Não, a gratidão é uma forma de se humilhar diante de Deus. Porque quando nós não somos ingratos? Quando nós somos orgulhosos. E por que nós somos ingratos? Porque nós achamos que o que nós recebemos de Deus não está à altura do que merecemos receber. Isso é orgulho, soberba. E sabe o que a Bíblia diz sobre os soberbos? Deus os vê de longe e os resiste de longe. Soberbos não desfrutam da presença de Deus. E um coração soberbo é esse que é ingrato. Se você não é agradecido a Deus, se você não tem gratidão no seu coração pelas coisas que Deus tem feito em sua vida, você é um arrogante, um soberbo. Você será incapaz de desfrutar com alegria das dádivas do Criador sem o Criador. Não adianta você querer desfrutar das bênçãos que Deus tem te dado se você não desfruta do próprio Deus. Se o próprio Deus não é a alegria do seu coração. E Deus nos dá bênçãos, primeiro, porque é o cuidado dele, é o amor dele por nós, cuidando de nós. Mas ele faz isso para que nós entendamos que só poderemos ser verdadeiramente satisfeitos se estivermos satisfeitos nele e com ele. Repito, se Deus não for o motivo da sua adoração, você viverá uma vida de insatisfação. Se Deus não for o motivo da sua gratidão, você viverá sempre sendo um ingrato e soberbo diante do Senhor. Coração mais infeliz que esse, impossível. Sem Deus, seus bens serão estorvos e pesos sobre os seus ombros. Mesmo tendo uma grande família, você não verá e nem sentirá o amor de ninguém. Esse homem a quem Salomão descreve, diz que ele não teve nenhuma sepultura. Viveu tanto e morreu sem ter sido sepultado devidamente. Esse homem se tivesse 100 filhos, mas 100 filhos que não se importam com ele, a ponto de que quando ele morresse, não recebesse uma sepultura digna, o que adiantou? Essa é uma vida sem Deus. Você pode ter tudo, se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver a alegria de Deus no seu coração, esse tudo que você tem, sempre faltará algo. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você não deve viver planejando ser feliz um dia. Seja feliz hoje. Lembra que há pouco eu falei sobre as pessoas que se ajuntam para ter uma aposentadoria mais tranquila, para ser mais feliz quando for aposentado? E aí se aposenta
e não tem saúde para desfrutar da aposentadoria. O que adiantou? Não planeje ser feliz amanhã. Seja feliz hoje. Sabe como? Seja grato a Deus. Louve ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Tenha um coração agradecido. E ainda que você tenha uma família pequena, ou seja sozinho, você não tem ninguém. A Bíblia diz que Deus nos coloca na família dele, a igreja. Eu não tenho 100 filhos, mas eu já tenho mais de 100 irmãos. Eu não tenho riquezas, mas eu tenho as maiores riquezas, os maiores tesouros que um coração pode ter. Eu tenho Jesus, eu tenho família, eu tenho igreja. Não tem coisa mais importante que isso, irmãos. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido e vivamos para a glória dEle. O dom da verdadeira alegria vem de Deus e não pode ser encontrado em lugar algum fora de Deus e em nenhuma outra pessoa. A alegria que seu coração precisa, só Deus pode te dar. E essa alegria, ela tem como distintivo, como sinal, a gratidão. A gratidão a Deus. Seja agradecido ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem continuaremos o capítulo 6 de Eclesiastes. Deus abençoe. Nos coloquemos em